Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aí das nossas aulas, hoje o tema da nossa aula é as particularidades da odontologia do esporte. Então, vocês vão entender um pouquinho sobre a relação, a inter-relação da odontologia do esporte com outras especialidades odontológicas e também com áreas de fora da odontologia, das ciências do esporte. Eu falo para todos os meus alunos que realmente a odontologia do esporte é a área da odontologia onde nós temos a maior inter-relação com outras áreas da saúde. Trabalhamos com fisiologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, e muitas outras áreas que vêm complementando essa equipe interdisciplinar. Hoje, por exemplo, no clube, além de profissionais de todas as áreas da saúde, a gente tem contratado pelo clube uma podóloga, visto que esse trabalho é de extrema importância para o jogador de futebol. Se ele não tem ali uma condição de colocar uma chuteira por causa de uma unha encravada, isso pode prejudicar o desempenho dele. Fora que uma unha encravada ele pode gerar um processo inflamatório também, e esse processo pode atrapalhar de alguma forma o rendimento físico do atleta. Então, por isso que é muito importante, a gente percebe que essa equipe interdisciplinar tem uma tendência a crescer cada dia mais. Hoje a gente tem o trabalho do coach esportivo, o psicólogo do esporte. Então, cada vez mais as ciências evoluem, e outras áreas vão ganhando espaço para complementar o resultado final, do desempenho físico do nosso atleta, tanto em treinamentos como nas grandes competições. E realmente toda essa infraestrutura, esse suporte, esse aporte que o atleta tem, faz toda a diferença no seu resultado final, no seu desenvolvimento. Cada um contribui com uma parte, e a junção de tudo isso, a gente tem aí o resultado da performance dos nossos pacientes atletas. Então, é sobre isso que a gente vai estar comentando. Hoje eu trouxe um conceito aqui para vocês, do que é a odontologia do esporte. Então, esse conceito nós publicamos no ano de 2012, no nosso livro de odontologia do esporte. Então, no nosso conceito, é a área da odontologia responsável pelo atendimento de praticantes de atividades físicas e atletas de alto rendimento. Então, percebam que já dentro desse conceito, a gente já separa esses dois grupos. O que é um praticante de atividade física, o que é um atleta de alto rendimento. E as diferenças podem ser muito, muito grandes, e as consequências na cavidade bucal desses atletas também. É lógico que o nosso maior número no mercado de trabalho acaba sendo os praticantes, que fazem musculação, crossfit, atividades coletivas, enfim, e alguns desses atletas acabam chegando ao profissional, mas é um número mais restrito, tá? Mas qual que é a diferença, no treinamento do atleta de alto rendimento, isso pode vir a acontecer com o praticante também, conforme a incidência, o volume de treinamento. O atleta de alto rendimento, ele sempre está trabalhando ao seu extremo, jogando a sua capacidade cardiovascular, respiratória e também muscular, a parte física, ao máximo para realmente conseguir atingir aquelas metas que foram traçadas para aquele treinamento ou para aquela grande competição. Então, os atletas de alto rendimento, eles participam de treinamentos que são divididos em microciclos, macrociclos, tudo de acordo com o objetivo principal de cada um dos atletas. Alguns atletas colocam algumas competições nessa trajetória de preparo para chegar numa competição mais importante, na sua melhor performance, no auge do seu rendimento mesmo, para alcançar os resultados almejados. Então, às vezes, vocês percebem que alguns atletas participam de alguns jogos, sei lá, até às vezes mundiais, que às vezes não apresentam um desempenho tão bom, mas quando chega uma Olimpíada, por exemplo, ele consegue lá atingir a sua meta mesmo, porque dentro desse macro e desse microciclo, aquela competição fez parte desse treinamento também, de acordo com a estratégia da equipe, ou a estratégia individual, ou do seu próprio treinador. Então, percebam que esse conceito é bem amplo, já começa por essa diferença. Outra coisa importante é que atletas de alto rendimento, por causa dessa situação, acabam estressando muito o seu sistema orgânico, o seu sistema imunológico, e às vezes o sistema imunológico, ao invés de responder a favor do seu organismo, começa a responder contra. Então, atletas de alto rendimento têm uma tendência maior a desenvolver
Doenças oportunistas, como herpes, cândida, apresentam uma incidência maior de gripe, de viroses aí também, né? Às vezes, principalmente quando eles se encontram nesse estágio de imunossupressão. E para a odontologia isso é importante, porque às vezes esse não é o melhor momento para você realizar um procedimento mais invasivo, visto que esse procedimento pode ser que não tenha um reparo adequado e na velocidade que deveria estar acontecendo, né? Então, já aquele praticante, aquela pessoa que busca uma melhora da qualidade de vida, faz os treinamentos periódicos, um bom acompanhamento, né, dentro dessa busca por qualidade de vida mesmo, ele acaba tendo reflexos positivos do seu sistema imunológico, né? Então, o atleta, esse praticante, ele acaba melhorando a sua resposta imune, produzindo uma quantidade maior de natural killers, né, que são células antineoplásicas, né, que vão contribuir nessa ativação metabólica. O processo de reparo acaba se tornando mais rápido também, tem menos chance de pegar infecções ou desenvolver viroses, né, como gripes, por exemplo. Tanto é que nessa questão aí da pandemia, já tem alguns estudos que mostram que realmente quem faz a prática ou se mantém ativo tem uma maior resistência contra o vírus do Covid. Né? Dando sequência aqui ao slide, né, a gente percebe ali que além dessa diferença entre o praticante e o atleta de alto rendimento, a gente deve levar em consideração particularidades fisiológicas, que foi algumas coisas que eu já comentei aqui com vocês, né, e também a modalidade que se pratica e a regra do esporte. Eu sempre comento com meus alunos que para você atuar na odontologia do esporte, você tem que conhecer a modalidade esportiva, né? E lógico que você não é obrigado a conhecer todas as modalidades que existem, mas se um atleta chega até o consultório, você tem que estudar, né? Buscar lá na literatura, no Google, né, como que funciona, quais são as regras, quais são as metas, quais são os objetivos dentro daquela modalidade. Eu posso contar aqui um exemplo para vocês, que uma vez foi ao consultório um paciente indicado para confeccionar um protetor bucal, que era praticante de uma modalidade chamada Enduro Equestre. Nunca tinha ouvido falar dessa modalidade, conversei com o atleta, perguntei como que funcionava, quais as regras, fiz a lição de casa também para aprender um pouquinho sobre a modalidade. Então é um circuito, né, que o atleta ele faz com o cavalo e ele tem que percorrer determinada distância através de algumas estratégias, né, tem várias particularidades aí do evento. E esse atleta ele foi encaminhado para o meu consultório porque ele apresentava alguns desgastes maiores do que os fisiológicos, né, dos seus dentes, né, porque ele fazia muito apertamento durante esse processo, durante as competições e treinamentos. Então, o protetor que eu confeccionei com ele, eu levei em consideração essa situação, né? Averiguei se na regra do esporte tinha alguma restrição, né? Tem na regra do boxe, por exemplo, você pode, o atleta é obrigado a utilizar o protetor bucal, mas não existe, por exemplo, mas existe uma determinação que esse protetor não pode ser vermelho, tá? Até porque o vermelho ele arremete ao sangue. Então, às vezes, o atleta lá está com o protetor na boca e o árbitro não sabe se ele tem um sangramento, se aconteceu alguma coisa, né? Enfim. Então, isso consta na regra do boxe, e se você não sabe dessa particularidade, às vezes o atleta também não sabe, não presta atenção nessas coisas, ou nunca foi orientado, e se você confecciona um protetor vermelho, você acaba tirando ele de uma luta, até às vezes uma disputa de cinturão, alguma coisa muito importante. Tá? Então, no Vale Tudo não tem essa particularidade, o atleta é obrigado a utilizar o protetor bucal, mas não tem nenhuma coisa que fala contra a cor do protetor ou personalização, né? Já atendi atletas do Karatê, que aí, em algumas modalidades, algumas confederações do Karatê, o protetor só poderia ser branco ou transparente, não poderia ser personalizado. E aí entendam que no Karatê existem vários estilos, né? Dentro da modalidade, e cada competição, às vezes, é regida por confederações diferentes. Então, tem regras diferentes também. Então, percebam a importância de você conhecer um pouquinho melhor, né, essa questão aí, realmente, da modalidade do seu atleta, as particularidades e as regras, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Trouxe aqui para vocês aqui um exemplo, né, de um lutador de Vale Tudo. Esse aqui é o Renato Babalu Sobral, ele me encaminhou essa imagem pelo WhatsApp, e se vocês perceberem, esse atleta apresenta uma assimetria ali na face, na região ali
do seu lado esquerdo. Né? E aí, se você olha um atleta de vale tudo, com essa imagem, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é que esse atleta sofreu, né, uma força de impacto, um soco, um chute. E a minha pergunta não foi diferente. Perguntei para ele o que tinha acontecido. Ô Renato, isso aí foi um soco, um chute, né? Ele me encaminhou essa mensagem pelo WhatsApp, ele estava morando em Los Angeles, e ele falou assim, doutor, na real, eu tô parando de lutar, tô me aposentando, e eu acordei, né, de ontem para hoje eu acordei com essa bola na bochecha, né? E isso eu coloco para vocês. Imagine, né, se esse atleta tivesse uma competição importante, né? Primeiro que ele relata que sentiu muita dor durante a noite, né, teve dificuldade de dormir e apresentou com esse quadro de agudização, né, de dor nessa região, de edema, né? E ele estava vindo para o Brasil, aí ele estava vindo para Curitiba também. Aí eu comentei que mediquei ele, né? Se ele tivesse de dor, recomendei um analgésico e pedi para que quando ele chegasse em Curitiba ele fosse até o consultório. Quando ele foi lá até o consultório, ele teve um problema de pericoronarite, né? E aí eu pergunto para vocês, nesse caso, qual que é o trabalho do dentista, né? Às vezes fazer uma limpeza superficial ali na região, né? Mas você vai conseguir diminuir esse edema de uma hora para outra? Com toda certeza não. E se esse atleta tinha uma luta programada para esse dia, né? Isso pode acontecer. Você imaginou esse atleta treinar lá durante 3, 4 meses para fazer a disputa de um cinturão e um dia antes da luta acontecer isso? Né? Se esse atleta entra no ringue com essa simetria, né? Essa simetria acaba virando alvo ali do nosso adversário, né? Até provavelmente a coordenação médica do evento vai avaliar esse atleta para ver se ele tem condições de lutar ou não, né? E ele pode ser vetado dessa luta por causa desse problema odontológico. Né? Nesse caso, o dentista ali faria uma medicação e ia ter que esperar para que esse edema diminuísse, né? Mas isso não acontece do dia para a noite, né? 3, 4 dias ali para o medicamento fazer efeito, para começar a diminuir e fazer a remissão desses sinais ali apresentados pelo nosso paciente. Então, olha só, né, como o nosso trabalho é importante. Agora, essa relação dessa pericoronarite, né, aconteceu nesse caso porque ele tinha um terceiro molar semi-incluso, né, e hoje a literatura cirúrgica nos mostra também que a presença desse terceiro molar, né, incluso ou impactado, ele gera uma área de fragilidade óssea nessa região. Então, ele tem mais chance de fraturas de mandíbula também, né, em ângulo, região de ângulo de mandíbula. Então, por isso que o trabalho, o protocolo nosso cirúrgico também é diferente. A gente teria que avaliar esse atleta, visualizar a presença desse terceiro molar, né, a posição, e se tem indicação de remoção, fazer a remoção com antecedência para que ele tenha tempo suficiente para ter uma remodelação óssea ali na área, para eliminar essa área de fragilidade óssea. Então, olha só que interessante essa questão, né? Vamos passar lá. Trouxe um outro caso aqui do futebol. Esse aqui é o Rodrigo Hefner, foi nosso atleta, né, enquanto na minha primeira passagem pelo Curitiba, lateral direito, 2 dias antes, 48 horas antes da partida final do Campeonato Paraense, chega ao consultório com uma dor, né, onde você apalpava a musculatura da face, ele sentia dor em todos os músculos da face, masseter, temporal, descia, essa dor irradiava para a região do esternocleidomastoide. No primeiro momento, a gente pensou que poderia ser uma disfunção temporomandibular de origem muscular, né? No exame clínico, o atleta não apresentava nada, radiograficamente não apresentava nada, né? Ele nem conseguia direcionar exatamente a região onde começou essa dor, e ele relata que ele dormiu 2 dias, né, sentado, porque se ele deitasse a cabeça no travesseiro, essa dor aumentava. Né? Quando ele falou isso, né, acendeu lá nossa lampadinha, né, porque é sinal que isso pode ser realmente uma dor de origem odontogênica. Porque se ele coloca a cabeça no travesseiro, aumenta a circulação, vai liberar substâncias que vão gerar essa dor, né? Então a gente resolveu fazer uma investigação um pouco melhor. Né? Fizemos testes térmicos com frio, não teve resposta, estava tudo dentro da normalidade, mas com o calor, aí ele relata, né, que quando ele comia alguma coisa quente, a dor aumentava, e a gente fez o teste térmico com o calor, e realmente a gente chegou ao diagnóstico de uma pulpite,
daquela de reversível para irreversível, né, reversibilidade duvidosa, no segundo pré-molar superior do lado direito. Então, nessa fase desse processo inflamatório, o paciente não sente, não tem nenhum sinal ali clínico, né, a gente não consegue observar, e nem mesmo radiográfico. Então, a gente teve que apurar a nossa anamnese. E a gente perguntou para o Rodrigo, né, por que ele não procurou o departamento odontológico antes, quando ele sentiu uma pequena dor, um pequeno desconforto. E isso a gente já tem dentro, né, da literatura, que esses atletas apresentam um limiar de dor um pouco diferente, né, de outros pacientes, né, porque dor faz parte do processo. O atleta que não sente dor não é um atleta de alto rendimento, porque a dor faz parte do processo fisiológico de todo atleta de alto rendimento. E outra coisa que ele comentou, que ele não queria participar lá da avaliação tal, ele só foi porque ele não aguentava mais a dor mesmo, porque ele jogou o Campeonato Paranaense inteiro e ele não queria perder a final do campeonato por causa de um problema odontológico. Né? Então, olha só que interessante, 2 dias antes da final da partida, se você olha lá, o Coritiba foi campeão, né, paranaense, em cima do Atlético, e aqui, ó, tá dando risada. Quem diria que esse atleta passou por esses problemas 2 dias antes da final do Campeonato Paranaense? Tem outras particularidades, né? Você imagine lá que no caso do Babalu, é um esporte individual, então ninguém vai lutar por ele. Então, se ele apresenta um problema odontológico, ele vai ser vetado. Né? No caso aqui do Rodrigo Heffner, ele poderia até não ser vetado, mas jogaria com dor. Será que ele apresentaria o mesmo desempenho físico? Com toda certeza não. 2 dias sem dormir. Né? Então, lembre que para o atleta de alto rendimento, hoje, uma outra área da odontologia que vem crescendo, e a gente já agrega ela à odontologia do esporte, é a questão do sono do atleta. Hoje a gente avalia esse sono do atleta, né? Até porque o sono representa muito para o atleta. É durante a noite que ele acaba liberando alguns neurohormônios que são responsáveis pela recuperação daquela musculatura que foi atingida, né, naquelas microlesões ocasionadas pela prática da atividade, prática normal da atividade física. Então, hoje vem se evoluindo muito essa questão desses exames, né? Existem alguns questionários que podem ajudar vocês no diagnóstico desses distúrbios do sono, e a odontologia pode contribuir, né? Porque lembre que o nosso aparelho respiratório começa aqui na região da face, né? E às vezes, conforme o diagnóstico, a gente consegue confeccionar um aparelho para estar melhorando a posição dessa mandíbula para liberar essas vias aéreas durante a noite, e a gente pode contribuir de forma positiva, nesse caso, para o desempenho físico dos nossos atletas. Tá? Mostrar aqui para vocês agora, então. Outra coisa aqui importante que a gente deve levar em consideração é essa questão do desenvolvimento. Como um todo, a gente tem que lembrar que o nosso dente ele faz parte de um sistema extremamente complexo. E o que a gente percebe é que hoje os dentistas, e não só os dentistas, mas a maioria dos profissionais da área da saúde, eles se direcionam, se especializam tanto, a ponto de tratar só um elemento dentário, só um tipo de procedimento, e tão especialistas que a gente acaba se tornando, mas a gente esquece que aquele dente faz parte da boca e aquela boca está inserida dentro de um organismo complexo. Só para vocês levarem aqui como exemplo, às vezes uma bacteremia que já é comprovada cientificamente pode agravar casos de problemas onde os pacientes apresentam algum distúrbio, alguma predisposição a uma doença cardíaca, tá? Isso já é comprovado. E lembre que essas bactérias circulam e percorrem durante todo o nosso organismo pela corrente circulatória, e essas bactérias da boca têm predileção a áreas inflamatórias, tem uma quimiotaxia essas áreas, por isso que acaba atrapalhando a questão do processo de reparo também dessa musculatura, que já apresenta essas microlesões ocasionadas de forma fisiológica dentro das atividades físicas. Um outro exemplo que eu posso estar colocando para vocês, às vezes o atleta ele faz a suplementação na grande maioria nutricional, na grande maioria das modalidades, e como esse atleta vai suplementar, se, por exemplo, ele tem ausência de algum elemento dentário? Será que seu atleta não mastiga os alimentos direito? Esses alimentos entram em pedaços maiores lá no nosso trato digestivo. Vai chegar no intestino em pedaços maiores também. E o nosso
o nosso paciente lá, no intestino dele, não vai conseguir absorver essas proteínas, carboidratos, né, os sais minerais de forma efetiva. Isso pode refletir numa fadiga da sua musculatura precoce, né, e aumentar a chance de lesão muscular. Então, percebam como o contexto é muito complexo, né, e a gente deve levar em consideração. Quando a gente fala em atleta ideal, né, e eu gosto de colocar essa imagem do Cristiano Ronaldo, e aí quando eu coloco nas minhas palestras, né, eu percebo que as meninas ficam todas empolgadas, né? Quem não gostaria de atender o Cristiano Ronaldo? Eu também gostaria de atender, não porque eu acho ele bonito, né, mas tem dinheiro para pagar o nosso tratamento, né, um atleta extremamente comprometido, mas brincadeiras à parte, todo mundo gostaria de atender um atleta como esse no seu consultório, né, como a gente pode estar colocando como um atleta ideal. Mas se você acompanhar até a dentição do Cristiano Ronaldo, né, ele investiu, né, no posicionamento dos seus dentes, usou aparelho ortodôntico, né, ele trabalha com essa parte estética também, né, então ele se comprometeu com tudo isso. É um atleta completo, que tem um cuidado hoje não só com a saúde bucal, mas com a saúde do seu corpo como um todo. Né, ele se cuida, né, muito para poder realizar a sua atividade em alta performance, tá? Para os meninos não ficarem tristes, né, trouxe outro atleta aqui, ó, como ideal. Essa aqui é a Talisca Reis, atleta do Taekwondo, participou das Olimpíadas do Rio de 2016. Lógico que eu trago isso aqui como uma brincadeira, né, para vocês, mas imaginem que essa atleta, ela fez essas fotos sensuais durante os Jogos Olímpicos, exatamente para aumentar a sua renda, né? Então, hoje, infelizmente, no Brasil, a gente não tem um investimento do governo, né, que favorece essa população de indivíduos. Não são todos atletas que têm patrocínios, todos atletas que conseguem viver apenas da sua modalidade esportiva. Tanto é que foi feito um levantamento nessa última Olimpíada com atletas brasileiros, né? A grande maioria dos atletas, além da profissão atleta, tinha outras profissões. E a grande maioria desses atletas trabalhavam como Uber, né, para conseguir ali o seu sustento, aumentar o seu retorno financeiro. Teve atleta, segundo o relato ali dessa pesquisa, que fez vaquinha para poder, né, juntar dinheiro para participar dos Jogos Olímpicos. Um atleta profissional de uma determinada modalidade esportiva. Então, você imagine que a gente, às vezes, não tem o apoio necessário, né, inclusive o aporte financeiro, para que esses atletas se sustentem só com a sua modalidade esportiva, né? E é o que aconteceu com a Talisca. Ela fez essas fotos realmente para aumentar a sua renda, né, seu aporte financeiro. Mas brincadeiras à parte, né, todo mundo gostaria de atender o Cristiano Ronaldo, todo mundo gostaria de atender a Talisca no consultório, mas às vezes a nossa realidade é um pouco diferente, né? Então, dar risada com a ausência de elementos dentários não é o que a gente quer para os nossos atletas, né? Esse é um atleta do rugby, né? Então, só que infelizmente às vezes é o que acontece no nosso consultório. No nosso consultório aqui no Brasil, a situação dos nossos atletas talvez não é tão diferente, né, quando comparado à nossa população de uma forma geral. Algumas modalidades, os atletas têm mais poder aquisitivo, têm mais acesso à informação, então a gente pode ter diferença, né, dos cuidados odontológicos também, que varia até de acordo com a modalidade esportiva, né? Mas para vocês terem uma ideia aqui, ó, o meu primeiro atleta que eu atendi no consultório, chegou no consultório com essa condição odontológica. Vocês percebam ali que ele tem ausência de elementos dentários, tem cáries ativas, cáries inativas, raízes residuais, tratamentos endodônticos para serem realizados. Então, você imagine que esse atleta aqui, às vezes, é o que todo aluno da graduação gostaria de pegar lá no primeiro período, porque ele vai passar por todas as disciplinas para fazer uma reabilitação completa. Vai passar por implante, por prótese, por cirurgia, por periodontia, por endodontia, pela dentística, né, pela oclusão, pela DTM. Então, ele acaba passando por todas as áreas aí da odontologia. Mas acreditem, esse atleta não chegou ao meu consultório para realizar um tratamento odontológico, né, de forma efetiva. Ele foi porque ele descobriu que eu atendia alguns atletas da luta, e ele descobriu que eu confeccionava protetores personalizados. E ele foi para confeccionar um protetor. E aí, eu pergunto para vocês, nesse caso, né, desse atleta,
Será que o protetor é o mais importante nesse momento? Com toda certeza não. Né? Mas por isso que eu falo que quem atua na odontologia do esporte deve levar em consideração o calendário esportivo do atleta, o momento que ele está vivendo. Com toda certeza não era o momento mais adequado para confeccionar um protetor bucal. Você teria que fazer uma readequação do meio bucal para depois sim fazer ali um protetor, né? Trabalhar com essa parte da proteção. Mas o atleta chega para você e fala: ó, doutor, expliquei para ele dessa importância, né? O porquê que ele teria que fazer um trabalho preventivo, cuidar da sua saúde, readequar esse meio, remover, né, essas bactérias, esses focos de infecção. E ele comenta: pô, doutor, nunca nenhum dentista me falou sobre esse tipo de situação, né? Eu achei extremamente importante, vou cuidar mais da minha saúde bucal, né, sabendo dessas informações, mas daqui 15 dias eu estarei lutando no Japão. E aí? Deixo de fazer o protetor ou faço o protetor e deixo ele nessa situação? Faço a remoção das residuais, faço a intervenção cirúrgica, procedimentos mais invasivos ou deixo como está? É bem complicado. E é uma situação, muitas vezes, que você tem que decidir não apenas só com o atleta, mas às vezes com o seu treinador, né? Deve levar em consideração a parte fisiológica, o seu treinamento. Lembrando que atleta do Vale Tudo, esse atleta ia lutar o maior evento da época do MMA, que era o Pride, um evento do Japão, né? E ia estar viajando para o outro lado do mundo, poucos dias depois ali que ele passou pelo consultório, né? E aí? Está numa fase onde a parte nutricional já tem restrições, então você imagine que ele já não come direito, porque ele passa por aquela fase de desidratação para perder peso, para conseguir bater o peso lá no dia do evento. Então ele já tem depressão do seu sistema imunológico, não tem aporte nutricional às vezes suficiente, né? Você vai fazer um procedimento invasivo, ali a princípio todas as situações são mais crônicas, o paciente não foi porque estava sentindo dor de dente, né? Senão provavelmente procuraria a gente antes. Lembrem do limiar de dor, que também é diferente. E aí, qual que é a nossa conduta? O que a gente vai fazer? Nesse caso, né, não mexi em nada, né? Estava tudo crônico. Imagine se eu começo a mexer em alguma coisa, já não tenho a resposta imunológica que eu quero por causa de toda essa questão. Ele já está naquele período de excesso de treinamento ali também. Então, não vou ter uma boa resposta. Vou mexer? Não vou mexer. Né? Vou acompanhar, né? Qualquer coisa, medicar com analgésico, um anti-inflamatório talvez, mas não vou intervir de maneira alguma. E confeccionei o protetor dessa forma. Tá? Foi para o Japão, lutou, depois ele voltou, né, para o consultório e a gente acabou fazendo boa parte, restabelecendo a saúde bucal desses atletas. Só na parte ali dos implantes, né, que ele teria que desembolsar alguma coisa que acabou travando um pouquinho ali o nosso tratamento, mas a gente readequou o meio bucal, removeu essas cáries, realizamos tratamentos endodônticos, enfim, a gente restabeleceu e melhorou bastante a condição de saúde bucal desse atleta, né? Então, o nosso objetivo, né, dentro da odontologia do esporte, realmente estar trabalhando, né, integrando essa equipe interdisciplinar. Então, atribuindo essa equipe de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fisiologistas. Falei do podólogo, que já fazia parte lá do Coritiba, né, da nossa equipe interdisciplinar do clube, e a gente tem que inserir o cirurgião dentista. Por que isso não acontecia? Porque nem o dentista muitas vezes sabia qual era a sua função, qual era a sua importância perante essa questão metabólica da atividade física, onde ele estaria contribuindo de forma efetiva, ou você está lá apenas para fazer um tratamento de canal, restaurar um dente. Não, você tem que realmente mostrar a importância e o porquê que o dentista pode fazer a diferença, sim, dentro desse trabalho com essa equipe multidisciplinar, tá? Então, isso aqui é muito importante. Nosso objetivo é integrar essa equipe multidisciplinar. E a gente pode estar atuando em diferentes modalidades esportivas. Trouxe aqui algumas aqui para vocês. Na natação, o atleta da natação, ele tem uma tendência a desenvolver um cálculo, que a gente chama de cálculo do nadador, que é um cálculo diferente, com uma coloração mais amarronzada, por causa, principalmente, das substâncias químicas que se encontram na água, né? O cloro, e será que esse cloro não pode gerar uma biocorrosão dentária também?
né, visto que o nosso paciente fica lá nadando por 4, às vezes até 5 horas, dependendo do período de treinamento. Né? Futebol americano, eu comentei lá no histórico, né, e na nossa aula anterior, que existe uma grande quantidade realmente de traumas que ocorrem, dentários e orofaciais, né? Então, se você não acompanhou a primeira aula, né, volta lá um pouquinho, assiste a nossa primeira aula para você entender um pouquinho sobre as consequências, né? O tênis, o Rafael Nadal começou a utilizar o protetor bucal, né, por causa desses apertamentos que ele fazia. Então, depois das sessões de treinamentos, ele reclamava de muita dor na região temporal, principalmente. E o protetor, nesse caso, apesar de ser efetivo, né, contra as forças de impacto que chegam ali na região, a ideia realmente é diminuir essa compressão aqui oclusal, né, do paciente. Ciclismo, a gente sabe que esse capacete aqui protege, né, a calota craniana, mas a região de face não protege. O paciente, quando tem o trauma, ele vai com a face normalmente no chão, e quando acontece, normalmente esses atletas andam muito juntos, uns aos outros, e quando cai um, às vezes cai 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Então, o estrago acaba sendo bem grande. O hóquei tem algumas particularidades. Se vocês já assistiram essa modalidade, às vezes o atleta param, vão para um cantinho lá, né, tomam uma advertência, mas eles podem brigar dentro da modalidade, dentro do jogo. Né, faz parte do contexto da modalidade, por isso você tem que conhecer. Lembrem aqui que no basquete existe essa questão aí também do uso dos protetores bucais. Hoje, grande parte dos atletas da NBA utilizam o protetor bucal, tá? Então, culturalmente, eles têm essa particularidade, tá? Moto velocidade, posso fazer um protetor? Posso, mas lembrem que a força de impacto é extremamente grande, porque a gente tem que avaliar a velocidade, e essas motos chegam a uma velocidade muito grande. Então, às vezes, quando acontece o trauma, né, tem o capacete, mas às vezes, né, a destruição ali da parte da face acaba sendo bem drástica, né? Beisebol tem levantamentos epidemiológicos que mostram que a modalidade, que além do contato direto dos atletas, tem contato com outros aparatos, aumenta a chance de fraturas dentárias. Então, a gente tem que tomar um cuidado a mais para essas modalidades esportivas. Há esportes coletivos, como vôlei, handebol, né, também tem que se tomar um cuidado, também pode existir traumas de face, né? Na última Olimpíada do Japão, teve 2 meninas que se chocaram durante uma partida de vôlei e tiveram fraturas dentárias, né? E nas lutas artes marciais, que talvez é o que mais chama atenção, essa questão aí do trauma e do uso do protetor, que a grande maioria das modalidades acaba sendo obrigatório o seu uso, né? No jiu-jitsu, por exemplo, é uma modalidade que às vezes o atleta tem um pouco de resistência, porque ele acha que não tem trauma dentário, não tem soco, não tem chute, né? Mas naquelas trocas de posição acaba sobrando o cotovelo, acaba sobrando o joelho, e aonde acontecem essas fraturas dentárias. Para vocês terem uma ideia, as únicas 2 avulsões que atendi no consultório estavam relacionadas a essa questão aí do jiu-jitsu, tá? Não atendi nenhuma fratura dentária de atletas de outras modalidades esportivas. Tá? Vou falar um pouquinho agora com vocês sobre a parte da nutrição esportiva. Então, agora a gente vai falar sobre a questão da relação da nutrição esportiva. Então, como eu já comentei no início da nossa aula, né, o atleta de alto rendimento, ele precisa de um suporte energético maior para que sustente aquela atividade física durante o período de exercício. Então, só 3 refeições às vezes não é suficiente, ele tem que acrescentar algumas refeições suplementares, complementares, e até esses suplementos, às vezes, eles acabam ingerindo durante as provas para conseguir manter aquele rendimento, aquele nível energético. Dentro da parte nutricional, os nutrientes temos água, carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas e sais minerais, sendo que tudo que está em azul ali, carboidratos, gorduras e proteínas, realmente são as fontes energéticas mais efetivas para o nosso atleta, tá? Ele tem que apresentar essa fonte energética para estar realizando a sua atividade com maior eficiência. Então, para vocês terem uma ideia, né, hoje a nutrição, né, recomenda que a gente faça uma dieta diária de mais ou menos em torno de 2.500 quilocalorias. Dependendo da modalidade, o atleta ele pode consumir de 5 a 6.000 quilocalorias por dia, né, o dobro e mais um pouco.
Se for triatleta, ele pode consumir mais de 10 mil quilocalorias por dia. Eles necessitam realizar mais de 3 refeições diárias. Então, imagine 10 mil quilocalorias, é 4 vezes mais do que uma pessoa, entre aspas, aí comum, tem que consumir durante o dia. E se ele for praticar aí o triatlon em modalidades como o Ultraman, o Ironman, esse consumo é ainda maior. E será que essa dieta não pode ocasionar, por exemplo, um aumento de uma doença cárie, né, por causa dessa incidência desses carboidratos? Né? E aí, além de tudo isso, esses atletas, eles têm essa reposição de sais minerais, que é feito pelos Gatorades, deixa eu voltar aqui, né, pelos Gatorades, que são alimentos líquidos ácidos, que vão diminuir o pH da nossa boca, tá? Eles consomem todos esses suplementos alimentares, né? Então, desde barra de proteína, isso de acordo com a finalidade, o que eles preconizam como resultado, né? Às vezes quer fazer uma hipertrofia, então o consumo de proteínas acaba sendo maior, mas eles consomem gels de carboidrato para aumentar a energia, o fator energético também, né? Entre outros alimentos também, né? Então percebam que são alimentos que acabam passando ali pela dieta desses atletas. E aí, né? O que acontece com essa relação da nutrição com a odontologia? Os atletas apresentam dentes, né? Na sua boca tem bactérias, essa microflora, né? Então ela já acaba se tornando mais evidente por causa que durante a atividade física a gente tem uma diminuição do fluxo de saliva, então você não consegue, uma das funções da saliva é limpar os dentes, né? Ajudar na deglutição, isso não acontece por causa que a gente já tem essa diminuição, porque fisiologicamente a gente tem a ativação do nosso sistema nervoso simpático, libera essa adrenalina e diminui o fluxo de saliva na nossa boca. A saliva se torna mais viscosa também, então você tem uma dificuldade de deglutir. Se você perceber, né, durante uma corrida, por exemplo, para você tomar água correndo é bem complicado, né? Se você for comer lá um gel de carboidrato, por exemplo, for suplementar com gel de carboidrato, você vai perceber que aquilo vai ficar na tua boca grudando e vai demorar para você deglutir, então ele vai ficar em contato com os dentes por muito tempo, né? Então os atletas têm esse consumo, essa suplementação alta desses alimentos que vão ficar retidos no dente da pior maneira possível, tem tempo para desenvolver e, consequentemente, desenvolve a doença mais comum da odontologia, que é a doença cárie. Atendi alguns atletas do triatlon, né, que não eram atletas profissionais, mas começaram a praticar o triatlon, né, depois de um pouco mais velho, 35, 40 anos, pacientes dentistas, não apresentaram durante toda a sua vida nenhuma cárie zero, e a partir do momento que começaram a praticar essa atividade, começaram a desenvolver a doença. Né, sendo que nessa idade, 35, 40 anos de idade, a gente tem uma incidência muito maior da doença periodontal, né, quando comparado à cárie, a doença cárie. Então, a gente deve levar em consideração que os hábitos, né, o treinamento, ele favorece o desenvolvimento dessa doença. Por isso é muito importante essas relações interdisciplinares, né, com outras especialidades da odontologia e fora dela, com áreas das ciências do esporte também, né? Aí você pode ter essa relação com qualquer área da odontologia. Então, a dentística tem protocolos específicos, a endodontia tem protocolos específicos, a cirurgia, comentei da questão, né, do terceiro molar, que pode gerar uma área de fragilidade óssea, né, todas as áreas. A ortodontia, hoje, a gente trabalha com uma técnica diferente para fazer essa movimentação dos atletas, levando em consideração que eles têm mais chance, né, de ter cortes, ferimentos corto-contusos, né? Então, tudo isso a gente deve levar em consideração, tá? Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, né? E a gente se vê aí no nosso próximo encontro, onde eu vou falar um pouco para vocês sobre o nosso mercado de trabalho, né? Como que eu vou estar atuando, de que maneira que eu vou estar contribuindo, né, para o meu atleta de forma efetiva, ajudando ele, né, nessa questão de performance. Peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube. Além desse conteúdo que eu estou aqui disponibilizando para vocês, tem muitos outros conteúdos que vão ajudar e contribuir no teu atendimento, né, conteúdos gratuitos que você pode ir lá consultar a hora que você quiser. E quero dizer para vocês
que se você gostou do nosso conteúdo, quer investir nessa nova especialidade e percebeu que existe uma relação muito grande da nossa especialidade com todas as outras áreas da odontologia e de fora dela, as inscrições do nosso curso de especialização está aberta, tanto para o curso nacional quanto para o curso internacional, tá bom? Então, a gente vai deixar aqui depois nos comentários o link para inscrição do nosso curso de especialização. Agradeço a todos, espero que todos aí tenham um ótimo dia, excelente aí, final de dia, tá? E qualquer coisa, a gente está à disposição. Um grande abraço a todos, espero que essa aula tenha realmente contribuído para todos vocês, que realmente possa fazer a diferença no atendimento do seu atleta, e com toda certeza isso vai ajudar muito vocês no seu dia a dia. Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro.